Questão número 2, lista de exercícios do segundo encontro, dando sequência então, vamos nessa, acompanha o vídeo aí até o final, hein? Então, nesse caso, ó, a gente tem uma questão extraída de um dos vestibulares da Universidade Católica de Brasília, tá? Prova 2017. O texto da questão fala o seguinte: meia-vida de drogas. Esse é o título do texto aí. A meia-vida é um conceito cronológico e indica o tempo em que uma grandeza considerada reduz à metade do próprio valor. Em farmacocinética, ela representa o tempo gasto para que a concentração plasmática ou a quantidade original de um fármaco no organismo se reduza à metade. Considerando a informação apresentada e sabendo que uma pessoa ingeriu 200 miligramas de determinado medicamento, cuja meia-vida é 4 horas, quantos miligramas do medicamento estarão presentes no organismo após 8 horas? Galerinha, o primeiro parágrafo aqui, a primeira parte do texto, contou para nós direitinho o conceito desse termo meia-vida, né? O que foi falado, então, sobre o conceito? Falou o seguinte, olha, é o tempo necessário para que a massa se reduza à metade. No caso desses dados aqui considerados, a pessoa ingeriu 200 miligramas, tá, de um certo medicamento, cuja meia-vida é 4 horas. O que significa isso? Que a cada 4 horas, tá, essas 200 miligramas vai se reduzindo sucessivamente à metade. Tá? Então, a quantidade de substância presente no organismo dessa pessoa vai caindo pela metade a cada 4 horas. Né? Só para a gente entender um pouquinho melhor isso, por isso que às vezes você está fazendo um tratamento, né? E aí tem lá aquela prescrição médica que, olha, tome o medicamento de 12 em 12 horas. Por quê? A expectativa é que o efeito daquela medicação durará por, em média, né, aproximadamente ali por 12 horas, e você precisará de tomar mais uma cápsula, né, mais uma dosagem daquela medicação para continuar o tratamento. Porque se você não tomar daqui 13, 14 horas, o efeito já cessou totalmente no seu organismo, perde-se a sequência no tratamento. Né? Por isso que a gente tem que ser um pouco caxias aí sobre essa questão do horário de tomar a medicação. Se é de 12 em 12, respeita-se de 12 em 12 para você não quebrar o ciclo da medicação no seu organismo, tá? Bom, então uma questão muito bacana, bem contextualizada e, cara, de facílima resolução. Por que facílima resolução? Sequer vamos precisar de mexer com fórmula aqui nesse caso. Olha o que está perguntando aqui, ó. Quantos miligramas do medicamento estarão presentes no organismo após 8 horas? Gente, acorda, 8 horas são 2 intervalos de 4 horas. Ou seja, você começa, então, com o primeiro termo sendo 200 miligramas, ou seja, tomei a medicação nesse exato momento. Então, o que existe dessa medicação no meu organismo? 200 miligramas. Passou 4 horas. O que significa isso? 200 vezes meio. E aí 200 dividido por 2, diretamente falando. Claro que isso aqui era desnecessário escrever, é só você reduzir pela metade. Ou seja, daqui 4 horas, o que existirá dessa medicação no seu organismo são apenas 100 miligramas, tá? Eu escrevi dessa forma aqui só para ficar caracterizada aquela ideia de PG, a ideia da multiplicação. Entenda que 200 dividido por 2 é o mesmo que 200 vezes meio. Então, para mim encontrar o segundo termo dessa sequência, eu estou pegando o primeiro e multiplicando por meio. O que vai acontecer daqui outras 4 horas e, portanto, completando aí o intervalo de 8 horas indicado pela interrogação, pela indagação na questão? Eu tenho que pegar o antecessor, multiplicar por meio de novo, portanto, a metade de 100, 50. Pronto, cara. 200, 100, 50. O que significa isso?
tomei a medicação agora, 200 miligramas estão presentes no meu organismo. Daqui 4 horas, vai reduzir pela metade. Outras 4 horas, reduz pela metade de novo. Portanto, daqui 8 horas, existirão apenas 50 miligramas dessa medicação no organismo. Gabarito da questão, letra C. Essa questão é aquela situação assim, ó, quem nunca viu falar de PG, não sabe nem por onde passa isso, tem a obrigação de gabaritar a questão. Por quê? O que eu tinha que executar de cálculo na questão está descrito no próprio enunciado dela, tá? Então era só mesmo aquela atenção, aquele cuidado na interpretação que você conseguiria resolver essa questão de forma ágil se você tivesse lá naquele momento da prova, né? Aqueles 3 minutos para cada questão. Essa questão é aquela que, com certeza, um bom candidato bem preparado, resolveria ela com menos de 3 minutos, com certeza. Tá certo? Então, bacana. Fechamos, então, aí a resolução da questão número 2. Espero que você tenha alcançado o êxito nessa resolução quando você enviou a atividade. Caso tenha ficado em dúvida, tomara que a videoaula aí tenha contribuído com o seu aprendizado. Se ainda permaneceu em dúvida, por favor, me chama no WhatsApp, vamos conversar um pouco mais sobre a questão, tá? E você reforçar aí o entendimento dessa resolução. Vamos lá. Questão número 3 e penúltima questão dessa lista de exercícios, então, que a gente está abordando aí no momento. Segue comigo para a próxima videoaula, por favor.